Abençoados e abençoadas, graça e paz nesta linda e abençoada noite do dia 26 de novembro de 2024. Eu estou aqui para lhes trazer mais um ensinamento do Evangelho da Graça de Deus. Um abençoado, porque é assim que nós chamamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos criticam, aqueles que nos chamam de herege, de anticristo, de falso profeta, nós os chamamos de abençoados. Porque, e não é demagogia nem hipocrisia não, eles são realmente abençoados. Só que eles não tomam posse, né? Porque o véu está posto, não conseguem enxergar. E aí eles ficam dizendo uns para os outros, Deus te abençoe. Quando na verdade Deus já nos abençoou. Eles ainda não conseguiram entender que é por fé. Antes da cruz, os judeus viviam por obras, mas não conseguiam fazer o que toda a lei determinasse que fizessem. Se comportavam muitas das vezes como fariseus, hipócritas, demagogos. O próprio Cristo, que veio para cumprir a lei, ele os chamou de fariseus sepulcro caiados, que vivem somente de aparência. Então, eu os chamo também de abençoados. Eu quero hoje falar sobre este tema. Os cães gulosos te enganam. O direito para receber dízimos eram apenas dos levitas. Mas aí, voltando a esse abençoado, ele foi lá e fez um comentário, me chamando de herege, de anticristo, de que Satanás existe, que Satanás está me usando para que eu fique enganando as pessoas com o Evangelho da Graça de Deus. Então também usou Paulo, o meu querido, meu amado, porque a revelação foi dada a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Vocês vivem antes da cruz, vocês seguem o Cristo Nazareno, vocês vivem debaixo de preceitos, achismos de homens, e ainda nos rudimentos da lei de Moisés. Pô, acorda! Nós entendemos que o véu está posto. Vocês são cegos, não vão enxergar nunca. Ainda não despertaram, como Paulo disse, desperta tu que dorme. Morte espiritual, dentre os mortos. E o Espírito te esclarecerá. Somente o Espírito Santo pode dar esta visão. Eu não consegui com o meu conhecimento teológico. Eu não consegui com meus conhecimentos seculares. As faculdades que eu fiz, os diversos cursos que fiz, mais de 40, não conseguia. Mas um dia quis Deus, através do seu Espírito, que o véu fosse tirado, que o entendimento viesse. E eu fui alcançado. E hoje eu revi conceitos. Eu tive a humildade de reconhecer que tudo quanto eu achava que era, ou diziam que eu era, não fazia sentido. O títulos caiu por terra. As vaidades que eu tinha de estar ensinando, de estar lecionando, caíram por terra. Hoje eu estou voltado, focado num único Deus, soberano, que reina sobre tudo e todos, Senhor de todos. A primazia é tão somente dele, a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Ele é Senhor de tudo e de todos, tudo por ele e para ele. Tudo é a sua vontade. Cães gulosos não sou eu que os chamo, tá? Eu não estou generalizando, porque eu sei que há pessoas ainda bem intencionadas que tentam fazer, aspas, né, essa tal obra de Deus, sem a intenção que a maioria tem, que é o dinheiro, que são suas conveniências e seus interesses. Então,
eles estão enganando, usurpando o dízimo, que eram apenas dos levitas, da tribo de Levi. Aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. É forte isso aqui. Esses cães gulosos estão enquadrados aqui, porque estão tirando dos filhos de Deus para os seus próprios interesses. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Eles não gostam de trabalhar, são preguiçosos. De segunda a sexta, muitos deles estão passeando, andando nas ruas, nas praias, nos melhores restaurantes, passeando com a família, às custas daqueles que estão lá trabalhando para ganhar o seu pão de cada dia. Paulo disse: trabalhe para que tenha o que repartir com o necessitado. Eu até entendo porque eles são assim, para com os outros. Porque esse dinheiro que eles ganham é com só dos outros e não dos deles. Então, se eles não têm, através dos seus próprios trabalhos, eles não têm como repartir com os que precisam, com os que necessitam, apesar de que eles arrecadam em nome de uma tal obra de Deus, para fazer essa tal obra de Deus. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu presenciei isso. Quando uma pessoa adoece, precisa de remédio, fica desempregado, de cestas básicas, de sustento, enquanto arruma um outro trabalho, eles não ajudam, a maioria não ajuda, não fazem isso. Eu já presenciei muitos deles dizendo que a igreja não tem, mas ele tinha o seu carro zero, ou eles têm o seu carro zero, as suas vidas fartas. Pessoas que são dizimistas, quando perdem o emprego, deixam de dizimar. Eu quero ver eles ajudarem, dá pelo menos 5% dos 10% que eles deram durante anos e anos. Eles não fazem isso e nunca vão fazer. O tratamento muda. Essa é a mais pura verdade. Verdade esta que eles não querem que nós falamos, porque quem sabe as pessoas despertem e acordem e param de dizimar. Muitos filhos de Deus estão sofrendo por não compreender a vontade de Deus no tocante ao dízimo. Deus não instituiu o dízimo para que esse dízimo fosse estendido depois da cruz, mas sim até que a lei se cumprisse. O dízimo era bíblico, era para os judeus. As 11 tribos tinham que levar o dízimo, a tribo de Levi. A ordem do dízimo está escrito para quem? Para esses cães gulosos. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Depois você lê Levítico capítulo 27, dos versículos 30 ao 32 e o versículo 34. Os dízimos eram oferecidos ao Senhor em oferta alçada e dado por herança aos levitas. Eu quero ler, esse eu faço questão de ler, Números, capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Está claro aqui. São ou não são usurpadores esses que implantam a doutrina do dízimo? São usurpadores. O dízimo era específico para quem? Para as 11 tribos, para Israel. 24, porque os dízimos dos filhos de Israel
que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas. Vocês são levitas. Em cães gulosos, vocês são levitas? É uma pergunta que fica aí. Pois eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Quem recebeu porção de terra na terra prometida foram as 11 tribos. A tribo de Levi não recebeu, portanto Deus instituiu o dízimo para os levitas, para a tribo de Levi. Quando uma lei é criada, ela sempre usa um objetivo. E não foi isso que eu li? Ela foi criada e ela tinha um objetivo. O objetivo da lei do dízimo que nasceu no Monte Sinai era de assegurar aos levitas, uma das tribos de Israel, a sua sobrevivência. Foi para isto que Deus instituiu. Essa tribo, por ocasião da posse da terra pelos israelitas, não recebeu possessões como as demais. Então essa tribo foi separada, escolhida por Deus, para que cuidasse da parte espiritual de todas as outras tribos, para cuidar do serviço sagrado. Você sabe o que era o dízimo? Eles aqui hoje, os religiosos, respondem que é 10% em dinheiro do que ganham, do que recebem. O dízimo seria 10% do fruto da terra que as outras tribos haveriam de colher, e por lei seria entregue à tribo de Levi. Essa lei do dízimo era uma lei nacional, aonde? Em Israel, somente em Israel, todos os israelitas, servissem ou não a Deus, teriam que dar 10% do fruto da terra. A quem? Aos cães gulosos? Aos levitas. Não esses levitas que eles dizem que existem aí dentro desses templos que eles chamam de igreja, né? Porque lá quem canta é levita. Por que vocês então, que são usurpadores, não pegam esses 10% que vocês tiram dessas pessoas e não dão para esses levitas? É lógico, eu estou fazendo uma sátira, uma brincadeira. Era mantimento e animais. Não era dinheiro. Então hoje você dá o dízimo a quem? Você que é dizimista e se orgulha e bate no peito, como eu já vi muitos baterem no peito e dizer eu sou dizimista. Quem não dá dízimo é porque não tem fé. Eu já vi muitos religiosos defenderem essa prática para justificar a entrega dos seus 10% a esses homens, a esses cães gulosos. Você dá a eles, aos levitas, como diz a ordem vinda do Sinai. Era aos levitas. O teu dízimo é fruto da terra, eu pergunto. Você planta, você semeia, você tem animais. O seu dízimo você entrega, sabe a quem? Ao tesoureiro ou ao pastor. Pergunta a eles se eles pertencem à tribo de Levi quando você for dizimar. Pergunta a eles, pergunta ao tesoureiro. Vocês são da tribo de Levi? Pergunta ao seu pastor, seja ousado. Vocês são da tribo de Levi? O que você entrega não é mantimentos e nem fruto da terra. O que é que você entrega na mão desses cangulosos? Dinheiro. Eles estão de olho nos seus dinheiro. Muitos ensinamentos de homens têm sido implantados. Sabe por quê? Por pura conveniência e interesses. É por isso que eles não abrem mão das ofertas e dos dízimos dentro desses lugares. Eu desafio você, numa noite de domingo, ou de quinta-feira, sei lá, sair aleatoriamente. E a primeira porta que você vê, não olha para a placa. E entra.
eu duvido terminar uma dessas reuniões sem que não se fale em oferta e dízimo. Então esses ensinamentos que eles fazem dentro desses lugares não tem nada a ver com o que Paulo ensina. Não tem nada a ver. Eu li aqui Paulo escrevendo aos Efésios: aquele que furte, não furte mais, antes trabalhe e ganhe com as suas próprias mãos, para que possa abençoar a quem precisa, a quem necessita. O direito para receber dízimos, queridos, são apenas dos levitas. Era até que a lei se cumprisse, que a lei se encerrasse, que a lei terminasse. Eu sei que ainda existem judeus que dão dízimo. Não sei se é verdade, dizem que o Silvio Santos era dizimista. Então tem judeus que ainda são dizimistas, como ainda há judeus que praticam algumas coisas da lei. Há judeus que guardam o sábado ainda. Eles vão aos muros das lamentações porque o templo foi destruído. Então há judeus ainda que cumprem algumas coisas da lei, mas a lei, o fim dela foi nele. Ele cumpriu toda a lei. Ele disse tetelestai, ele disse está consumado. O Cristo agora não é mais o Nazareno. O Cristo é o ressuscitado, que é Espírito, ou seja, o próprio Deus. Então foi uma ordem no passado, sem exceção. Por que sem exceção? Porque foi uma ordem dada por Deus tão somente aos levitas. Aos levitas. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento dá o direito a mais ninguém de receber o dízimo. Por isso que eles são cães gulosos. Por isso que eles são usurpadores. Jesus de Nazaré os chama de lobo devoradores em todos os sentidos. Querem a lã, a gordura, o leite e a manteiga. Aspas, é uma figura de linguagem, uma metáfora das ovelhas. Eles querem sangrar tudo o que pode para que possam viver em mordomias, em benesse aqui nesta vida. Paulo sempre tocou no tocante ao dinheiro. E quando ele fala disso, ele canaliza, o seu objetivo era os necessitados. Como o objetivo era os levitas para a sua sobrevivência. Então Paulo não fala em dízimo, mas ele fala sim em ofertas. Mas o objetivo, a finalidade de Paulo era que essas ofertas alcançassem aos necessitados. Ele escrevendo ao povo da Galácia, capítulo 6, versículo 2, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios 4, 28. Foi o que eu li, né? Não quero reler. Romanos 12, 13. Romanos 12, tudo carta do apóstolo Paulo. Tudo. 12, 13, Romanos. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Filipenses 2, 4. Carta de Paulo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, meu irmão, administre o seu dinheiro, reparta para com os necessitados, canalize ele para quem precise, lógico, mas primeiro cuida de você, cuida dos seus, mas não esquece dos outros, como Paulo ensinou. Invista em você mesmo, nos seus filhos, na sua família.
ajude o próximo, os órfãos, as viúvas. Pratica essas boas obras. Essa é a verdadeira religião, e não esta religião que o torna um religioso. Os filhos de Deus não são religiosos. Deus não tem religião. Religião é coisa criada pelos homens com seus interesses e com suas conveniências. As pessoas acreditam muito na religião, se deixam levar pela religião, daí que se tornam religiosos, beatas, se julga melhor do que os outros, santos, mas vive discriminando os demais, fazendo acepção dos demais, achando que os únicos certos são eles e mais ninguém. O céu é deles, é eles que determinam o que Deus tem ou não que fazer com as suas orações hipócritas, como se Deus fosse atendê-los e ouvi-los. Tudo é a vontade de Deus. Deus não está nem aí. Agradeça tão somente. Quando você agradece, você entende que tudo é a vontade de Deus, independente das circunstâncias, que contraria o que a carne quer. Tudo é a vontade de Deus. Ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Jó 42:2. A vontade dele é nos céus e na terra. Deus é único. Essa é a mensagem da graça de Deus. Uma mensagem dessa, uma palavra sólida dessa, uma sã doutrina que não discrimina. Em momento algum aqui nós falamos de A, B ou C. Nós combatemos o sistema doutrinal. Muitos deles não entendem, por isso que vão lá aí, como um tal de pastor, não vou dizer o nome, que foi a 3 mensagens lá dizendo: Levi, pregue a sua mensagem e deixe de atacar os pastores. Sabe por quê? Porque é um desses que vive às custas, que tem igreja, gosta de título, gosta de estar em primazia. A maioria desses que vão lá dizer alguma coisa é porque se sentem. A carapuça cai. São cães gulosos. A consciência deles pesam, os acusam, mas mesmo assim eles não despertam, não acordam para uma realidade. Vai trabalhar, como eu comecei com 14 anos com minha carteira assinada, mas desde os 9 eu vendia picolé, entregava pão, vendi cocada, vendi bananada, vendi verdura. Aos 14 minha carteira foi assinada. Trabalhei em empresas multinacionais. Até 2019 eu trabalhava. Me aposentei em 2013. Nunca fui pesado a ninguém. E nem hoje sou pesado a quem quer que seja. Às vezes a gente passa até por situações em função das coisas da vida. Mas nós vamos avançando, vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, porque isso é mais importante. As coisas materiais, a gente supera. Nós não ficamos apreensivos nem ansiosos com o dia da manhã, com o que há de comer, de beber e de vestir. O Pai proverá, é por fé, e nós tomamos posse de tudo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Esta é a palavra de hoje. Os cães gulosos te enganam. Sabe por quê? Porque tira de você 10% e oferta em cada reunião. O direito de receber dízimo eram apenas 2 levitas. Eu fundamentei. Leia lá, nessas referências bíblicas que eu coloquei. Então, não se esqueça de dar um like. De se inscrever quem não é inscrito. Não paga nada, é gratuito. O canal está crescendo, já ultrapassou a casa dos 4.800. Há 2 dias atrás estava 4.790 e pouco. Hoje já atingi 4.820. Nós estamos indo, estamos avançando. Obrigado a você que compartilha. Compartilhando, o canal cresce. Essa semana teve, acho que quase 150 compartilhamentos. E aí foi onde resultou em mais de 30 novos inscritos.
Ajude esse canal a crescer. Beijo no coração. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.